Vamos dar início a esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, orando, pedindo a sua graça e direção para nós, que Ele nos conduza nesse momento de celebração ao seu nome. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai Santo e bendito, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, porque Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda adoração, Tu és digno de todos os elogios. Pai Santo, te agradecemos pelas as bênçãos que tem nos dado, te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana abençoada, te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, te agradecemos porque em tudo o Senhor nos supriu. Te agradecemos por estar aqui nessa noite, Pai. Rogamos o Teu perdão em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Recebe, ó Deus, o louvor, recebe a adoração, Senhor, que estamos Te oferecendo nesse altar. Que realmente, Senhor, em nome de Jesus, se transborde aqui graça dos céus. Sim, Pai, que nos constranja, que nos comova, que nos corrija, que nos edifique, mas que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Senhor, nós Te louvamos e nós Te adoramos, ó Deus, rogando a Tua bênção sobre todos que aqui estão, sobre todos que aqui virão, Senhor, em nome de Jesus, e oramos por aqueles que não poderão estar conosco nessa noite. Ser com cada um, ser com cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 306 do cantor cristão. O caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para
Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Louvado seja Deus. 289, ao pé da cruz. Esses hinos é para cantar na ceia, né? Caminho da cruz, ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e
Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 112. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo, a igreja junta lê o seguinte. Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Eu pulei, foi? Eu vou ler o 7, é? Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Amém. Irmãos, um salmo tão pequeno, 10 versículos. Começa que é bem-aventurado, dizendo que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz e que tem prazer nos seus mandamentos. E aí vai se esclarecendo como é a descendência, como o Senhor abençoa, como a justiça de Deus vem sobre a vida do homem que teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos, na sua palavra. Ao contrário disso, ele encerra o versículo 10 dizendo como se comporta o perverso. Se enraivece por ver a bênção na vida do justo, range os dentes, se consome, mas a palavra de Deus encerra dizendo que o desejo dos perversos perecerá. Que Deus nos ajude a ser tementes ao Senhor e a ter prazer em sua palavra, em seus mandamentos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ouvir, louvando ao Senhor, adorando a Deus, o ministério de criança. Amém. Então, o ministério feminino vai louvar o Senhor, depois o ministério infantil louva a Deus.
Saudamos a todos com a paz do Senhor. Irei deixar aqui para a meditação da igreja e de todos, Salmo 100, versículo de 1 a 2, que diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber o que eu sofro. Minhas dores e aflições, só em minhas orações, a Deus eu conto. Eu me ajoelho só, ponho a face do pó e clamo a Ele. Ele ouve a minha voz e a resposta vem após, e eu louvo a Ele. Eu canto a Deus louvores. Eu louvo a Jesus em tom maior. E quando faço isso, então percebo: não estou só, não estou só. Eu sinto que Jesus está comigo, dizendo: oh, não temas de ver. Teu Pai, teu Redentor, teu grande amigo, sou eu. Por ser um vitorioso, eu não mereço. Foi Jesus com seu amor que me fez um vencedor, eu reconheço. Através da oração, Deus estende a sua mão ao servo dele. É por isso que eu sou muito mais que um vencedor, e eu louvo a Ele. Eu canto a Deus louvores. Eu louvo a Jesus em tom maior. E quando faço isso, então percebo: não estou só, não estou só. Eu sinto que Jesus está comigo, dizendo: oh, não temas, filho meu. Teu Pai, teu Redentor, teu grande amigo, sou eu. Eu canto a Deus louvores. Eu louvo a Jesus em tom maior. E quando faço isso, então percebo: não estou só, não estou só. Eu sinto que Jesus está comigo, dizendo: oh, não temas, filho meu. Teu Pai, teu Redentor, teu grande amigo, sou eu. Sou eu. Sou eu. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o Ministério Infantil, Adorando a Deus.
Glória a Deus. Solta o cabo da nau. Vamos ouvir o Ministério do Louvor. Vamos adorar o Senhor. O Ministério do Louvor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé e juntos continuarmos louvando, engrandecendo ao nosso Deus. Oi, som. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus.
novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia, glória a Deus. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos seus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, definir o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero, cumprir o teu querer. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir.
nosso prazer esteja em servir ao nome santo do Senhor. Aleluia. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar e quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Chamado, cumprirei na alegria ou na
pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. E nós reconhecemos, ó Deus, que sem ti, Senhor, nós não estaríamos aqui, Pai. Que somos dependentes de ti, que nós precisamos de ti, Senhor. E que sem ti, Senhor, nada podemos fazer. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a honrar o teu chamado. Nos ajuda, Senhor, a honrar o teu chamado, Senhor. Ó Deus, porque muitas vezes, Senhor, os confins da terra para nós é o nosso lar, é o nosso trabalho, é a nossa rua, é a nossa vizinhança. Ó Deus, e muitas vezes a gente não dá conta. Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, e neste momento, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor venha, Senhor, restaurando, Senhor, em nome de Jesus, as nossas forças. Restaurando, Senhor, em nome de Jesus, a nossa esperança. Venha, Senhor, em nome de Jesus, restaurando, Senhor, em nome de Jesus, a nossa vontade, Senhor, de estar fazendo, Senhor, aquilo, Senhor, que nós sabemos que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a gente possa cumprir, Senhor, o teu ID, Pai. Em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê clareza, e que o Senhor traga, Senhor, a luz, Senhor, para que a gente possa, Senhor, entender qual é o teu ID, Senhor, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, para que a gente possa entender, Senhor, que o teu ID é na escola, que o teu ID é no trabalho, que o teu ID é na nossa família, que o teu ID é com os nossos filhos, que o teu ID é com os nossos vizinhos, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. O teu ID é aqui, Senhor, onde nós estamos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu ID, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, e nos aperfeiçoa. Nos aperfeiçoa, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Nos perdoa.
Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras que saem da nossa boca, muitas vezes sem nem pensarmos. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós falamos coisas que te desagradam, pensamos coisas que te desagradam, vimos coisas que te desagradam, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, e nos purifica com o teu sangue. Nos purifica, Senhor. E que nós possamos, Senhor, sair daqui nesta noite com a certeza, Senhor, no nosso coração, de que estamos, ó Deus, cumprindo o teu ID. Estamos cumprindo, Senhor, com a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, porque só tem dois caminhos, ó Deus. Se nós não estamos, ó Deus, cumprindo com a tua vontade, nós estamos em desobediência, Senhor. Então nos ajuda, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia de cada um de nós. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos liberte, o Senhor tire as amarras dos nossos olhos, o Senhor nos ajude para que a gente possa cumprir, Senhor, com o teu querer. Em nome de Jesus, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, estar em obediência contigo. Nós precisamos estar mais perto de ti. Nós precisamos, Senhor, estar mais perto, Senhor, mais íntimo da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, como cheiro suave em tuas narinas, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, porque até a vontade, Senhor, de virmos até aqui, até a vontade de te adorar, até a vontade, Senhor, de orar, até a vontade de lermos a tua palavra, é o Senhor em nós. Então faz, Senhor, em nós e faz através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Porque sem ti não estaríamos aqui. Amém? Sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, ouvirmos a mensagem da palavra de Deus essa noite, pela nossa irmã Cícera. A irmã Cícera vai vir trazer a mensagem da palavra do Senhor ao nosso coração. Então nós vamos fazer mais uma oração. A oração não quer demais, não é? Vamos orar em nome de Jesus pela nossa irmã Cícera. Amado Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós sabemos que nós pertencemos a ti, como acabou de orar nossa irmã Yara. Até a vontade de ler, até a vontade de orar em nós vem do Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, a igreja é tua, a palavra é tua. A irmã Cícera também te pertence, Senhor. Usa segundo o teu querer, para a glória do teu nome. Fala ao coração de todos nós aqui nessa noite, Senhor, o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, ó Deus, assim como a direcionasse para meditar na tua palavra, a inspira, Senhor, para trazer essa mensagem ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós orando e recebemos, ó Deus, a tua bênção nessa noite através dessa ministração. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estou feliz por estarmos aqui mais um domingo, não é? E também feliz com o convite que o pastor me fez, o desafio, na verdade, para trazer uma palavra para a igreja. E desafio aceito. Eu comecei aí a orar ao Senhor e pedir algo da parte de Deus para trazer para vocês. E eis-me aqui.
Então vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura bíblica, não é? Uma leitura aqui no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Obrigada, irmã Bia. Esther, capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Ali não está ainda não. Isso, Esther 4. Então vamos lá. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou suas roupas, se cobriu de pano de saco e cinza, saiu pela cidade clamando em alta voz, soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e vestir-se, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Rataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Rataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele, disse também a quantia certa de prata de Amã que tinha prometido para pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição com os judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e lhe pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Rataque voltou e transmitiu a Esther a palavra de Mordecai. Então Esther falou com Rataque e mandou que entregasse a seguinte mensagem para Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, e a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura, um tempo como este, que você foi levantada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã a jejuar por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, e ainda que esteja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. A história de Esther é uma história bem conhecida. Mas eu quero trazer aqui alguns
algo que o Senhor me chamou a atenção esses dias, eu conversando com o Senhor, falando sobre Esther. E eu gostaria de contar uma história para vocês, eu quero ser o mais didática possível, do contexto que estava, o que era que estava acontecendo, que contexto era aquele que Esther estava vivendo. Né? Então, esse breve histórico, ele fala sobre Assuero. Por quê? Era Xerxes, o Xerxes I. É um rei medo-persa, muito poderoso, que reinava sobre 127 províncias. E ele dominava da Índia até a Etiópia. Ele não era qualquer rei, né? Então, ele dominava. Era um homem idólatra, era um homem poderoso, riquíssimo, né? E que bebia sem restrições. Já se sabe, não era um homem para Esther estar com ele. Então, Xerxes, né, Assuero, rei Assuero, ele tinha poder. Né? Quem leu o livro de Daniel e viu aquela estátua com os pés de barro, mas ela era de bronze, tinha ouro, um dos reis que é falado ali é o Medo-Persa, é Xerxes, das menções que se faz na história. Né? E ali naquele contexto de Daniel, era o contexto onde o povo de Jerusalém, o povo de Deus, o povo judeu, eles estavam ali há 70 anos. Né? Porque quem levou? Nabucodonosor levou aquele povo para ali. Tá? Então, por quê? Permissão de Deus. Né? Então, a permissão, porque o povo estava o quê? Desobedecendo. Então, por conta de desobediência, o povo foi parar ali. Nabucodonosor levou o povo de Jerusalém e destruiu a cidade, deixou totalmente destruída. Então, esse era Assuero. Né? E Vasti era a sua rainha. Para que se construa um império, é preciso que outro caia. Então, a gente precisa entender o contexto histórico. E Assuero, ele deu uma festa de 187 dias. Era muitos dias bebendo com os reis das províncias, com os generais, com os exércitos. E essa festa, ela durou 180 e tantos dias. Só bebendo, só ostentando. É o que a gente chama hoje de ostentar. Foi o que Assuero fez. Então, o que é que aconteceu? Quando estava finalizando já os dias, só que ele estava numa festa e Vasti estava em outra. Ela estava também com as mulheres. A convocação do rei Assuero, ela não foi uma convocação comum. Porque as pessoas falam, não, mas a rainha desobedeceu. Porque o rei, depois desse tempo todinho bebendo, ostentando, junto com os seus generais, ele convidou Vasti para ir nua. Então, não era só chegar na presença do rei, só podia ir se ele convocasse. E ele convidou para ir de maneira diferente. Então, naquela época, quem era que aparecia assim? As concubinas, né? As mulheres que faziam esse tipo de trabalho. Então, Vasti, ela se negou a ir. Então, quando ela se nega a chegar até ele, nua, ela só ia estar com a coroa, diz os historiadores, que não era porque ela era boazinha, não, ela tinha muito ciúme dele. E ela queria ele, porque ela era a rainha, apesar de ter as consortes, que eram as rainhas, que eram as mulheres dos reis. Eles não só tinham uma, eles tinham várias, mas ela era que estava naquele momento com a coroa. Então, Vasti, ela era doente de ciúme, de Assuero. Então, não foi fácil para ela ser destituída do trono, mas ela foi. E Vasti, só para a gente lembrar, né, ela é filha de Belsazar, neta de Nabucodonosor. Ela tinha uma descendência, ela tinha uma identidade que dizia que realmente ela não era aquela pessoa boa. Então, o que foi que ela fez? Assuero, com suas mulheres, né, ele teve um caso ainda com uma cunhada e ela mutilou essa mulher. Então, o contexto histórico, o contexto que se tem ali daquele lugar, daquele local, é um contexto, minha gente, que não cabia uma menina, uma mulher judia, como Esther. Então, naquele momento, quando ela foi convocada, ela que já era rainha, que vivia naquele contexto histórico todo, ela não quis ir, tá? Então, só para a gente entender. Então, quem era Esther?
a gente vai entender quem é Mordecai. Mordecai, ele era o primo de Esté. As pessoas dizem que ele era tio, ele não era tio, ele era primo de Esté. E Esté era órfã, né? Não, a linhagem de Esté, alguns historiadores dizem que ela ainda é neta, né, deixa eu lembrar do nome dele. Do primeiro rei de Israel. Como era o nome dele? Saul, neta de Saul. Lembrei do detalhe. Neta de Saul. Ela ainda era, só que ela não poderia dizer, ela não tinha como falar isso. E quando a rainha ela foi destituída, o rei ele pediu para que buscassem as mulheres novas e virgens do reino. Então Esté, ela não era tão nova como aparenta. Eu fui pesquisar sobre a idade de Esté. Esté, ela já era uma pessoa de 40 a mais. 40 a mais. Então, ela foi como jovem naquela época, porque ela era virgem, era uma menina, era uma mulher reservada, era uma mulher recatada. Então, ela também foi levada. E existe uma sentença aí, porque quem era levada para o palácio não voltava. Então, foram levadas 400 mulheres. No meio estava Esté. A mulher judia que estava ali no meio. E que Mordecai, que criava ela, ele não abandonou. Então, depois nós vamos ver as lições que a gente consegue tirar aí dessa história. Amã, quem era Amã? Amã era o primeiro-ministro do rei persa. Ele era um príncipe poderoso. E ele fez uma lei ali onde o povo tinha que se curvar diante dele, e Mordecai não fazia isso. Por que chegou essa sentença? Imagine você agora estar em casa e chegar uma sentença de morte, já gravadinha lá, dia 13 de tal mês, você vai morrer. E o desespero. Então, chegou aquela sentença porque o príncipe, Amã, ele era um ministro do rei e ele tinha poder. E ele pediu ao rei, olha, rei, eu fiz uma lei onde as pessoas tinham que se curvar diante de mim e os judeus, eles não fazem isso. E o rei deu o anel, passou o anel para ele e disse, faça a lei aí. E nessa lei ele colocou para exterminar todos os judeus. Nessa época, no contexto histórico ainda, o povo já tinha se saído, alguns da Babilônia, por algum motivo Mordecai não saiu, ele ficou lá no reino persa. E por isso, ele continuou com Esté, porque foi ele que criou Esté, foi ele que instruiu Esté, e eles não saíram. Jerusalém, ela estava totalmente destruída. Essa época que Esté está sendo levantada a rainha, é a época que, algum tempo depois, Esdra ele começa a construção do templo, com o Artaxerxes, que é o filho do Xerxes, que ele começa aí essa construção, onde Neemias, aparece Neemias também na construção do muro, porque a construção do templo, o resgate das pessoas, a organização da lei, Esdras já tinha começado. Esdras já estava trabalhando nisso, a gente encontra isso no capítulo 7. Então, assim, a gente vê que era um contexto de desordem, era um contexto que não era bom para as pessoas que estavam ali. As pessoas não voltavam para lá porque era uma cidade que estava totalmente desprotegida ainda, não tinha o muro, estava na construção, estavam tentando organizar. E isso foi complicado. Então, quando Esté chega no palácio, de imediato, um dos eunucos do rei, ele já olha para ela e diz, ela é bonita, O nome de Esté, ele é um nome persa, Esté, estrela da manhã, é o significado. Radassa era o nome dela hebraico, Então, Radassa, ela significa murta, um arbusto, que floresce em lugares difíceis, certo? Onde Esté foi colocada foi um lugar de competitividade. Nem sempre subir a patente é dizer que você vai ter paz. Nem sempre você aumentar, nem sempre você ser exaltado, nem sempre você crescer. As pessoas vão aceitar tudo bonitinho, certinho. Não, Esté, ela foi para um lugar de conflito. Ela foi com as 390 mulheres, 399, porque eram 400. Ela foi para um lugar de competitividade. Ela foi para um lugar difícil.
ela foi para um lugar de idolatria, ela foi para um lugar onde ela ia ser preparada, ou não, porque ela foi, né, conseguiu ser, porque o rei, ele achou graça nos olhos de Esté, e aí ele coroou e amou, como diz a palavra, mais do que as outras mulheres. Mas ela também foi com uma questão de ser também, poderia ser concubina. Ela poderia ser só uma consorte, ou só uma mulher do rei, onde ele poderia fazer, usar na hora que ele quisesse, que a palavra é essa, usar. Então, foi um momento de crise para Esté. Uma menina que era resguardada, uma mulher que era resguardada, que conta-se os historiadores que era profetisa, que ela era uma pessoa de Deus, que guardava o sábado, que estava na presença do Senhor e ser levada para uma situação dessa. Então, o que a gente pode aprender com essa história? O que a gente pode aprender com essa história? Não é só uma história, ela foi para um lugar de crise, foi. Elas passaram 1 ano sendo preparadas para poder se apresentarem ao rei. Elas não foram apresentadas de imediato, não. Eles começavam ali a tratar com óleos, essências, tratar para poder elas se apresentarem ao rei, porque ele teria que aprovar uma dessas mulheres. Dentre as 400 mulheres, só 7 foram escolhidas para se apresentarem a ele. Então, já peneirou muito, não é verdade? Uma das 7 foi Esté. Mas o que a gente pode aprender com essa história? Esté, primeiro pelo nome dela, né? Radassa, né? Arbusto, né? Murta, onde a gente encontra algo falando sobre isso em Isaías 55:13, que diz assim: em lugar da sarça nascerá murta. Olha, onde está crescendo algo, onde está algo que não é bom, nascerá algo bom. Essa é uma promessa do Senhor Jesus, quando ele, né, é uma profecia de Isaías sobre o Senhor Jesus, a questão de renascimento, de restauração, da presença de Deus, né? Também significa isso. Zacarias também vê um bosque de murta em Zacarias 1:8. Ele simboliza porque é a presença de Deus. Então, Esté era uma pessoa que era doce, que tinha a presença de Deus. Era uma mulher que se posicionava na presença de Deus e ela não saiu. Então, por quê? Porque ela foi criada daquela forma pelo primo. Então, ela tem identidade. Só que a identidade dela também não poderia ser revelada. Ela teria que ficar calada. Ela não podia dizer que era uma mulher judia e não podia dizer que era da linhagem de Saul. Identidade, ela teria que ficar calada. Então, entre 400 mulheres, ela teria que ficar calada. E muitas vezes a gente fica falando da nossa vida, né? Trazendo para o nosso contexto de hoje. A gente tem o costume, as pessoas mal perguntam, você já vai dizendo. A gente precisa ficar calado, aprender, né? Essa é a primeira lição que a gente aprende com Esté. Preservar sua identidade. Preservar sua identidade de cristã, preservar sua identidade diante de Deus. E quando a gente encontra lá em 2 Timóteo 3,14, quando o apóstolo Paulo diz assim: eles podem, você não. Ele diz com Timóteo, eles podem. E eu me imagino Mordecai dizendo: Esté, elas podem, você não. Elas podem comer de tudo que tem ali naquele palácio. Você não, Esté, você é diferente. Você é separada, você tem uma identidade diferente. É a nossa identidade de hoje. O que as pessoas, não tem nada não. Isso aí, menino, ainda estás nessa. Eles podem, nós não. Nós não podemos nos moldar, né? Como diz também na palavra, do jeito que o mundo quer, do jeito que o mundo anda. Então, uma das questões aí, como é que eu preservo isso? Calando minha boca. Fechando minha boca. Se o cenário é difícil, eu fecho a boca. É difícil, estou em terra estranha, estou em lugares
que as pessoas não são amigas, estou em lugares que eu não devo me comportar daquela forma, eu fecho a boca, eu tenho uma identidade. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende com Esther. Eu fecho a boca, eu faço o que tem que ser feito, porque eu tenho uma identidade. Ela tinha uma identidade. Então, ela não podia revelar, ela tinha que ficar na dela, porque se soubessem antes, talvez a sentença de morte dela viesse antes. Então, nós precisamos preservar a nossa vida, a nossa história, os nossos filhos, o que você tem, ficando calado, não falando. Porque quando a gente fala demais, a gente se perde. Quando a gente fala demais, a gente se perde. O povo no deserto ficou andando em círculo praticamente 40 anos porque falava demais, reclamava demais. Sabe? Deus falava e eles só entendiam o contrário, só queriam o que queria. Então, vamos parar e perceber que temos uma identidade. E essa identidade não nos permite, como diz aqui o apóstolo Paulo, Timóteo, eles podem, você não. Igreja, eles podem, nós não podemos. Nós não podemos falar, usar, fazer o que as pessoas lá fora estão fazendo, não. Nós temos uma identidade em Cristo, nós somos separados. Então, outra coisa que eu aprendo com Esther, que Mordecai, ele não saiu de junto dela. É a pessoa que criou, é a pessoa que instruiu. Ela tinha alguém que estava organizando também as ideias dela. Ela não era uma pessoa que estava ali só. Então, o tempo todo ele ficava na porta do palácio, ele queria saber como Esther estava, ele queria saber o que era que estava acontecendo. Ele fez amizade com as pessoas, os eunucos conversavam com ele, porque um homem não podia chegar no harém deles. Mulher, elas ficavam separadas dos homens e nenhum homem poderia chegar. Então, Esther, ela estava isolada, mas ela tinha um mentor. Então, nós precisamos fazer amizades que nos levem para perto de Deus. Como são nossas amizades? Às vezes, nós estamos nos relacionando com pessoas, andando com pessoas que não deveríamos andar, porque o nosso propósito é o céu. E para a gente ir para o céu, a gente aprende que primeiro a gente tem que calar, a gente tem uma identidade. Nós temos um comportamento diferente. Eu não posso ser da maneira que o mundo deseja que eu seja. Então, eu preciso andar com pessoas que me aproximem de Deus. Então, o pai adotivo dela não se separou um minuto. E o tempo todo estava conversando com ela, mandando recados. Foi ele que mandou quando a gente fez a leitura aqui. Foi ele que mandou o decreto, porque ela não sabia do decreto. Então, ele mandou tudo direitinho, o quantitativo de dinheiro, como eles iam ficar com os despojos dos judeus naquela época, que eles já tinham construído suas casas, suas vinhas, eles já tinham uma vida. Então, muitos não foram embora, porque Jerusalém estava destruída. Então, muitos que estavam já com a vida organizada não quiseram sair. Então, precisamos andar com pessoas. Primeiro, temos uma identidade. Precisamos calar em muitos momentos e andar com pessoas que nos aproximem de Deus. Então, nem sempre, outra coisa que eu aprendo com Esther é que nem sempre que Deus, ele chama a gente, ele chama para um lugar de conforto. Era confortável para Esther? Confortável entre aspas, porque estava no reino, as taças eram de ouro, tudo de prata, era muito luxo. Mas era um lugar que exigia posicionamento, era um lugar que exigia sabedoria, era um lugar que exigia resistência, era um lugar de opressão, de inveja. Então, nem sempre quando o Senhor nos chama, nos tira para fazer algo para Ele, é um lugar confortável. Então, Esther, ela teve o quê? Posicionamento. Ela teve posicionamento. Como Daniel também não se contaminava com comidas, com orgias, com coisas que aconteciam no palácio, Esther fez a mesma coisa. Quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente encontra que Esther, muita coisa ali, ela não se contaminava.
Então, ela teve um posicionamento, uma postura. E eu volto a dizer, eles podem, você não. Como disse o apóstolo Paulo. Esté, elas podem, você não. Então, a gente vê o trabalhar de Deus na vida de Esté desde o começo. Será que Esté não sentiu medo de estar naquele lugar? Sentiu medo. Ela foi sentenciada a estar ali. Porque quem ia para lá não voltava, não. Não tinha esse negócio de dizer, eu vou e daqui a pouco eu volto. Não, se eu quiser eu volto. Não voltava, ficava lá. Então, ela coroada foi uma vantagem para ela e para o povo dela. Porque ela não ia ser uma das consortes do rei. Ela foi a rainha, ela foi a principal, a que ele mais amou, a que ele quis. Mesmo assim, quando fala aqui na história que faziam 30 dias que ele não convidava, não chamava ela para lá, era porque ele estava com outras. Entendem isso? Que era um cenário de crise para Esté. Ali não era um lugar confortável. Esté. Não, era um lugar difícil. Era um lugar difícil, um lugar de competitividade. Então, Esté, ela se posicionou. Né? E quando... Tem algo aqui, quando a gente faz a leitura, que Mordecai diz assim a ela, não pense que está no palácio real, você será a única entre os judeus que conseguirá escapar. Não pense que porque você foi chamado, não pense que porque você tem um chamado, não virão as aflições. Não pense que porque você está numa posição diferente da minha, que não vêm as tribulações. A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Não é assim que Jesus fala? Eu venci o mundo. Porque as aflições, elas vêm dependente da posição que você esteja agora ou depois. As aflições vêm. Então, a gente precisa se posicionar. E Esté era uma mulher posicionada. Né? E ele diz assim, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro, porque ele tinha certeza que Deus ia socorrer o povo. Mas também ele tinha certeza que Deus, ele já vinha trabalhando nessa situação, colocando ela lá dentro. Então, ela tinha como socorrer. É aquela velha história que a gente sempre diz, Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Ele estava organizando. Então, a gente aprende também que Deus, ele trabalha nos bastidores. Né? É a história dela. Ela não chegou ali por acaso. Você pode até não estar vendo o trabalhar de Deus na sua vida, na vida de sua família, na vida dos seus. Mas ele está trabalhando. Porque ele nem dorme e nem cochila. Ele nem dorme e nem cochila. Que Deus é esse? Que nem dorme e nem cochila. Ele continua trabalhando por você e por mim. Ele continua trabalhando na minha vida e na tua vida. Ele continua... As aflições são muitas, mas ele continua trabalhando. Então, quando ela recebeu aquele chamado ali de Mordecai, dizendo, olha, o povo está sentenciado e você também está. Não pense que porque você está aí nessa posição que você vai se livrar. Porque o decreto ele era claro, ele ia aniquilar todo mundo que era judeu. Então ela também estava no meio. O que foi que ela fez? Outra coisa que eu aprendo com Esté, que nós podemos aprender com Esté. Ela se posicionou com as armas corretas. Ela disse, o rei não me chamou e eu nem posso ir, porque se eu for, eu corro risco de morte. Se ele não baixar o cetro, eu vou morrer. Então, convoque o povo para jejuar e orar durante 3 dias. Então, não é uma posição que vai te dizer que você vai estar confortável, não. A gente precisa continuar orando e jejuando pelos nossos, porque naquela época a sentença ela veio em decreto e ela foi em praça pública. Hoje a sentença ela vem disfarçada. Hoje a sentença ela vem disfarçada de coisa boa, né? Então a gente vê muitos jovens aí morrendo, se envolvendo com coisas que não deveriam. A sentença, né?
Os principados, as potestades, eles trabalham a longo prazo. Quantas vezes a gente vê aí na rua meninas, né, que dizem que são meninos, meninos que dizem que são meninas, e as coisas se invertendo, os valores se invertendo, a família não presta mais? Por quê? A sentença hoje é diferente. Hoje o Senhor, Ele exige de mim e de você posicionamento. Jejue e ore pela sua família, porque a sentença que Esté tinha lá é a mesma que a gente tem hoje. As pessoas estão morrendo. Por quê? Porque Satanás, ele trabalha nos bastidores, ele trabalha no miudinho. E às vezes, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente se engana. A gente está dentro de casa marchando, expulso em nome de Jesus, mas a gente não está vigiando e orando. Muitas vezes é uma oração que faz ali e Satanás, ele está só trabalhando na cabeça e no coração dos jovens, das pessoas, até dos adultos. Por quê? Porque o trabalho de potestades, de principados, ele é gradativo. Ele, quando entra na tua casa, quando você percebe, ele já tem destruído o que é teu. Ele já tem destruído teu filho. Ele já tem destruído o marido. Ele já tem destruído o relacionamento. Ele já tem destruído a cidade, as pessoas. Por quê? Porque ele trabalha, né, potestades, principados, eles trabalham com leis. Quantas leis aí que a gente não concorda, mas a gente tem que engolir? Ou não? Quantas inversões de valores, não é? Que a gente tem que estar aí, estamos sentenciados, assim como Esté estava naquela época. Porque não estamos orando e jejuando o suficiente, muitas vezes, para estar protegendo nossa família, nosso bairro, nossa cidade, nossa casa, nossos filhos. A sentença hoje ela é diferente, mas existe, é a mesma. É para morte e morte espiritual. Pessoas que estão andando aí são só sepulcros caiados. E quantos jovens estão morrendo? E quantas famílias estão sendo destruídas? E quantos casamentos estão sendo desfeitos? A gente continua no mesmo contexto de guerra. A gente continua no mesmo contexto de caos. A gente continua no mesmo contexto. Que possamos acordar. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta, a dela, tinha ali uma pessoa. Mas a gente sabe que Satanás, ele tem trabalhado até hoje para destruir o povo de Deus. Ele tem trabalhado até hoje. Então, são pessoas que estão juntas, mas que são inimigas. Né? Na família, na casa, é esposo, é pai contra filho. É do jeito que está escrito em Mateus. Algumas pessoas repetem, dormindo com o inimigo. Né? Quem tem esposo. O que é isso? Inversão de valores. Seu esposo é para ser seu parceiro. É para ser a pessoa que está sustentando. Existe uma identidade para cada pessoa da família e que deve ser preservada. O que é que Satanás tem feito? Ele tem acabado com isso. Eu vou fazer a minha parte e pronto. Não pode. A gente precisa acordar, abrir os olhos e caminhar posicionadas, caminhar com olhos espirituais abertos, para que a gente possa proteger a nossa casa, nossa família, nossos filhos, quem tem esposo, seus esposos. Porque quando se destrói aqui, às vezes a gente diz assim, mas foi só o filho dela. Aconteceu só na casa dela. Não aconteceu só na casa dela, não. Não aconteceu só de uma pessoa que foi morto por conta de drogas. Não foi só na casa dela, não. Aos poucos, isso vai permeando a casa de todo mundo. Então, que possamos aprender a nos posicionar. Que possamos aprender assim como Esté. E dizer, se morrer, morri. Mas eu vou à luta pela minha família, pelo meu povo. Se morrer, morri. Mas eu estou posicionada com Deus. Eu tenho identidade. Eu faço o que tem que ser feito. Porque Deus, Ele se responsabiliza. Amém? Então, para finalizar, sabe? Nós precisamos lutar com as armas corretas. A oração, o jejum, a leitura da palavra. Ela se posicionou. Ela disse, diga ao povo
que ninguém come, nem bebe, nem de dia, nem de noite, por 3 dias. O povo. Precisamos também de uma ajuda, né? Ela sozinha, ela quis enfrentar sozinha, ela não, eu preciso que o povo também vá comigo. Então, nós precisamos de alguém também, do povo. Quem é o povo de Deus que se levanta? Né? Vamos pedir oração a quem a gente sabe que ora. Vamos orar com quem ora. Vamos nos posicionar com quem se posiciona, com quem está atento aos céus. Então, para finalizar, eu nem olhei a hora, mas eu vou... O pastor depois ele vai vir aqui ainda. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que num cenário de guerra, um cenário de destruição, Deus sempre está trabalhando e Ele vai levantar pessoas. Se Esther, ela tivesse medo naquele momento, ela poderia até morrer, como Mordecai disse, não, vai se levantar alguém e Deus vai livrar o povo. Mas não pense você que você vai ser livre, você e sua família. Né? Então, assim, que a gente possa andar com Deus, andar com Cristo, posicionadas, né? Que a gente possa, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, eles podem, a gente não. Nossa identidade é outra. E que a gente possa entender que o trabalhar de Deus, ele não depende de ambiente favorável. Ali não era um ambiente favorável para Esther, não era. Não era para os judeus também. Não era um ambiente favorável. E Deus, ele não depende de um ambiente favorável. Muitas vezes a gente fica olhando para as circunstâncias das nossas vidas. Eu hoje não tenho um dinheiro para pagar, amanhã você pode ter. Porque o Deus que manda, que tem, que é o dono do ouro e da prata, ele vai mandar. Né? Mas você precisa estar posicionado. Hoje eu estou orando pelo meu filho, amanhã eu posso tê-lo na igreja. Por quê? Eu preciso estar posicionada e não desistir. Alguém veio me dizer assim, olhe, descanse, relaxe o seu coração, porque quem salva é Deus. Estou sabendo que quem salva é Ele, mas eu não vou sair do meu posicionamento de mãe. Eu não vou sair, porque eu sou uma autoridade espiritual na vida dos meus filhos. E quando eu saio desse papel, o meu povo pode morrer. Meu povo morre. Então eu não posso sair. Você não pode sair. Você é uma autoridade espiritual na sua casa. Você é uma autoridade espiritual entre os seus. Você não pode sair do seu posicionamento. Você não pode deixar de orar simplesmente porque assim, eu orei tanto. Não, continue orando. Eu já pedi tanto. Continue pedindo. Não desanime. Não desanime, porque Deus, ele não precisa de cenários favoráveis. Ele não precisa, ele não tem que ter uma batalha aparentemente ganha, como a gente quer ver as coisas caminhando, a gente quer ver, a gente não precisa. A gente só precisa confiar que Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera, que nele confia, que nele estão, que nele consegue se mover. Então, Ele é o Deus que trabalha. Ele é o Deus que tem para mim, para você. É Ele, não é ninguém não. Às vezes a nossa confiança é tão pequena que a gente procura pessoas, mas não procura Deus. A nossa confiança às vezes é tão pequena e o desespero é tão grande que a gente não consegue confiar, que a gente não consegue esperar Ele resolver. A gente está sempre à frente querendo resolver algo que é para Deus resolver. Então que possamos nos posicionar e entender que o que Deus faz, é Ele que faz e pronto. A gente não precisa entender muita coisa, não. E Ele diz, o que eu faço hoje não entenderá, vai entender depois. Depois é que a gente entende muita coisa que acontece, muitos livramentos que a gente não vê. A gente nem vê e Ele já livrou. A gente nem vê e Ele já está, com o nome escrito lá no livro da vida. O que você está orando. Talvez as pessoas que a gente ora, a gente nem vai ver, mas depois a pessoa está lá. Foi uma oração respondida. Então a gente não pode deixar de orar. A gente não pode deixar de confiar. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor Alessandro.
Queria aprender a pregar assim. Não é? Que bom, irmão, né? A gente ouviu uma mensagem, né? Uma palavra que a gente compreende, não é? Que a gente entende e que a gente sabe que é de Deus, né? Que é de Deus. Interessante o livro de Esther, para você ter uma ideia, os livros do Antigo Testamento, toda a Bíblia, para ser, vamos dizer assim, para ser aceita como eles chamam canônico, ou seja, como livros inspirados, os livros do Antigo Testamento, um dos requisitos seria ter nele, ser mencionado nele o nome de Deus. E o livro de Esther é o único livro na Bíblia, principalmente e do Antigo Testamento, que não tem o nome de Deus lá, não tem Deus no livro escrito. E a gente, de repente, vai no livro de Esther e ouve uma mensagem de Deus, como ouvimos nessa noite. Ou seja, não tem o nome de Deus lá no livro de Esther, mas tem um ensinamento da providência de Deus. Como Deus é providente. Irmãos, nós, além de ouvir a palavra, nós somos, digamos assim, persuadidos, convocados a nos posicionar. É absurdo como todos os dias, os nossos representantes, aqueles que são eleitos lá, todos os dias criam leis. Irmãos, é um absurdo tão sério, só para você ter uma ideia. A nossa Constituição, por si só, ela já seria o suficiente para, se cumprindo-a, a gente pudesse viver bem, vamos assim dizer, ver a justiça ser feita na nossa nação. Mas por conta dessa ideia, não dessa ideia, mas dessa trama diabólica, não é? Como foi mencionado aqui hoje à noite, o inimigo, com seus principados e potestades, atuarem. E atuam em lugares estratégicos, governos, lideranças, representantes. Aí se criam leis que vão tirar os valores que a nossa família tem. Tirar a autoridade que os pais devem ter sobre os seus filhos. E a gente precisa realmente, como Esther, convocar aqueles que estão ao nosso redor, os nossos, para orar, para jejuar, para se posicionar diante de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a irmã Cícera, não é? E dando sabedoria e graça para trazer sempre mensagens de Deus como essa de hoje à noite. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Porque é assim que o Senhor é. O Senhor é Deus. Um Deus soberano. Um Deus que nós entendemos, como já ouvimos aqui hoje à noite, Pai. Que onde, ó Deus, o inimigo se introduz com suas habilidades, com todos os recursos que ele tem, são muitos, para destruir o povo do Senhor. O Senhor vai levantar alguém, o Senhor vai usar alguém, o Senhor vai inspirar alguém, o Senhor vai dar fé a alguém, o Senhor vai dar coragem a alguém. O Senhor sempre terá alguém que se posicionará com as armaduras que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê graça, nos dê visão, nos dê percepção, entendimento, nos faça enxergar, Senhor, onde é que nós estamos falhando, onde é que nós estamos deixando de ser vigilantes, onde é que nós temos sido relapsos com a oração, com o cuidado, Senhor, com o nosso posicionamento como servos de Deus. Rindo, Senhor, onde era para estar clamando misericórdia muitas vezes, achando engraçado e partilhando, Deus,
aquilo que a gente entende às vezes como bobagem, mas não é bobagem, é estratégia do diabo mesmo. Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, como usaste a Mordecai, Pai, para alertar Esté e dizer para ela: olha, para que foi que Deus te colocou nesse lugar? Faz o que Deus te propôs fazer. Permite que Deus te use, seja instrumento de Deus na sua família, seja instrumento de Deus no trabalho, que sejamos instrumento de Deus onde quer que estejamos, Pai. E mesmo que com custos, Senhor, mesmo passando momentos desagradáveis, mesmo sendo constrangidos, nós que estejamos atentos para honrar o Teu nome e levar a mensagem transformadora, libertadora de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por cada momento desse culto hoje à noite, por cada ministério, departamento que adorou, que louvou o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que recebemos aqui hoje à noite. E rogamos-te, Senhor, usa-nos, Senhor. Sê conosco, Senhor. Desperta-nos, ó Senhor. Que nessa semana, Deus, nós sejamos instrumentos Teus ainda mais. Usados ainda mais pelo Senhor e ousados a obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, guarda o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Preserva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus, amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.